irmãos, um dia importante hoje, dia importante não tanto por causa das votações, quanto que hoje começa o Sínodo dos Bispos. Até o dia 27 de outubro, vai tratar do tema Amazónia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. Está bem, este é o título deste sínodo. O que é um sínodo? Uma coisa recente, foi criada por Paulo VI em 1965. É uma sorte de reunião consultiva, não de todos os bispos, mas de aqueles que foram nomeados representantes eleitos pelas conferências episcopais, para tratar temas, discutir, refletir, aconselhar o Papa sobre temas de interesse geral e para a Igreja. Na linguagem atual seria pôr em movimento a Igreja no seu todo, como o Senhor e rumo ao Senhor. Então, o Sínodo dos Obispos vai, neste 30º Sínodo, depois da sua criação por Paulo VI, em 1965, vai tratar deste tema da Amazónia. Já no mês de junho tivemos o documento preparatório, o que seria o roteiro, é aquele que dá motivo de reflexões para os prelados. Foi enviado em junho de 2019 e tem três grandes partes, dois títulos: A Voz da Amazónia, é que uma explicação, simplesmente, da Amazónia, da gente, do território. Depois, segunda parte, Ecologia Integral, o clamor da terra e dos pobres. Então, esses são os temas de interesse mundial, como são a migração, a urbanidade, a saúde, a corrupção, o narcotráfico. Está bem. Temas de interesse geral. E na terceira parte, a Igreja Profética na Amazónia, desafios e esperanças. Então, é simplesmente chegar a uma igreja que tenha uma aparência mais amazónica. Então, este documento, nomeado Instrumentum Laboris, que apareceu em junho, é a continuação, este sínodo é a continuação da famosa encíclica ecológica, Laudato Si. De tal maneira que o Papa diz que aqueles que não leram a encíclica nunca entenderão o sínodo na Amazónia. Então, bom, o que eu vou fazer é simplesmente apresentar certos pontos textuais, o texto desta Instrumentum Laboris, deste texto apresentatório do sínodo, sobre o qual vou discutir agora os bispos, até o 27 de outubro, para mostrar o espírito, para ver de que se trata. No início, após o hino à Amazónia e ao rio Amazonas, é como se fosse uma vazia ecológica e um reservatório de biodiversidade de importância mundial, mostra uma divagação idílica destes índios americanos e uma visão vagamente panteística. Tudo está ligado, tudo está em comunhão. A água, a terra, o homem, Deus, as forças espirituais. O texto trata-se de viver em harmonia, de bem viver. E este bem viver é viver em harmonia consigo mesmo, com a natureza, como os seres humanos, como o ser supremo, dado que existe uma intercomunicação entre o cosmo inteiro, onde não há excludentes nem excluídos. Então, o ser supremo, forças espirituais, são termos que ficam indefinidos. Não sabemos o que estão falando. Vamos descobrir depois, sim. Vamos descobrir depois. O que estamos a procurar neste sínodo? Uma igreja com rosto amazónico. E uma igreja com rosto amazónico, em seus pluriformes matizes, procura ser uma igreja em saída. Estou a citar o texto. Procura ser uma igreja amazónica, uma igreja em saída, que deixa atrás de si uma tradição colonial monocultural, clericalista e impositiva, que sabe discernir e assumir sem medo as diversificadas expressões culturais dos povos. O referido rosto nos alerta para o risco de pronunciar uma palavra única ou propor uma solução que tenha um valor universal.
A realidade sociocultural complexa, plural, conflituosa e opaca impede que se possa aplicar uma doutrina monolítica defendida sem nuances por todos. Isto é claramente uma crítica a todo o trabalho que a Igreja Católica fez antes. A Igreja Católica foi uma tradição monocultural, clericalista, impositiva. Pronunciava uma palavra única, e é certo que o Evangelho é uma palavra única, e propunha uma solução que tem valor universal. Sim, é o próprio da Igreja Católica. Verdades de fé que obrigam a consciência a aceitá-las só o perigo de perder a própria alma. Então, bom, já vemos uma igreja que hoje olha e admira, que se enriquece mesmo dos valores pagãos. Já não é a igreja a ensinar, não, é a igreja a aprender dos outros. E se são pagãos, melhor. Depois continua. O documento afirma, e estou a citar o texto, que os ritos, símbolos e estilos celebrativos das culturas indígenas em contato com a natureza devem ser assumidos no ritual litúrgico e sacramental. Sugere-se, é o texto, que as celebrações sejam festivas, com suas próprias músicas e danças, em línguas e com trajes originários, em comunhão com a natureza e com a comunidade. Uma liturgia que corresponda à sua própria cultura para poder ser fonte e ápice de sua vida cristã e ligada às suas lutas, sofrimentos e alegrias. Então continuamos também com esta visão distorcida, falsa, da enculturação, onde é a igreja que tem de desconverter a espiritualidade dos nativos americanos. Um dos pontos principais neste documento é o que concerne o celibato. Afirmando que o celibato é uma dádiva para a igreja, pede-se que para as áreas mais remotas da região se estude a possibilidade da ordenação sacerdotal de pessoas idosas, de preferência indígenas, respeitadas e reconhecidas por sua comunidade, mesmo que já tenham uma família constituída e estável, com a finalidade de assegurar os sacramentos que acompanham e sustentam a vida cristã. Esta velha requisição de que se ordenem homens casados. Continuamos nesta tónica. E depois também, claro, é a visão bem ecumênica, interreligiosa. Então louvar os protestantes. Entretanto, no meio da floresta amazônica, há outros grupos presentes ao lado dos mais pobres, realizando uma obra de evangelização e de educação. Sua presença permitiu-lhes ensinar e divulgar a Bíblia traduzida nas línguas autóctonas. Em grande parte, estes movimentos se propagaram por causa da ausência de ministros católicos. Seus pastores formaram pequenas comunidades com rosto humano. Elas nos mostram outro modo de ser igreja. Os protestantes são o outro modo de fazer igreja, de ser igreja, onde o povo se sente protagonista, onde os fiéis podem expressar-se livremente, sem censuras, dogmatismos, nem disciplinas rituais. Não sei, a impressão quando um está a ler este documento é ficar completamente atordoado, ao ponto de saber se o que estamos a ler faz parte da produção de espíritos eclesiásticos. Que isto esteja em boca de um presidente atual, de qualquer governo, é compreensível. Estão todos a trabalhar neste governo mundial, mas ouvir isto de boca de bispos e de gente que, em princípio, são católicos, é que fica completamente inexplicável. A missão da igreja não é salvar uma floresta. Não é a missão da igreja. A missão da igreja é conduzir as almas para a sua salvação, evitando que se condenem, que vejam para o inferno. O grande problema das almas é esta possível eleição entre o céu e o inferno. Ora, neste documento, o assunto da salvação das almas, da vida eterna, da imortalidade da alma, nunca é mencionado.
Nunca se fala no pecado. Não se fala no pecado. Não existe o pecado para esta gente. Não existe o pecado. Falta qualquer referência à vida da graça santificante, que tem de ser nutrida pelos sacramentos, pela oração. Não se fala para nada. Cristo apenas é mencionado algumas vezes. Algumas vezes fala-se do Ser Supremo, das forças espirituais. Então, é simplesmente toda a vida de piedade neste documento se dissolve numa nebulosa de exaltações contínuas da espiritualidade original dos índios da Amazônia, que são os novos bons selvagens de Rousseau. Gente que, sem Cristo, é capaz de viver feliz e de fazer, bom, não sabemos o quê, onde é que isto leva. Não interessa o documento. Não interessa o documento. O que vemos é uma linguagem própria da teologia da libertação. Isso sim, está cheio. O Espírito é a teologia da libertação. Está cheio da linguagem da nova era. E nós sabemos que a nova era é a moralidade e a religião o que o globalismo e a política. A finalidade da nova era, do New Age, é simplesmente reivindicar esta unidade do género humano que procura uma nova era de felicidade, de harmonia e de paz. Mas sem Cristo. Cristo não interessa. Então o que estamos a ver é que são homens de igreja que estão a ser instrumentos, como qualquer ONG, ao serviço da maçonaria. Estão a fazer o seu trabalho. Porquê a Igreja Católica? Porquê os homens da Igreja Católica? É porque, ainda que domesticada e controlada, continua a manter uma influência que não tem as outras religiões. A religião católica continua a ser uma referência, porque Cristo é antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo não podemos afastá-lo assim tão fácil. E a Igreja Católica não podemos afastá-la assim tão fácil porque é a única verdadeira. E a influência da Igreja Católica não a tem nem os budistas, nem os muçulmanos, nem os anglicanos. Nenhuma religião tem a influência da Igreja Católica. É por causa desta influência, desta autoridade moral, é que a Igreja Católica é usada, utilizada como instrumento pela maçonaria. E o Papa está ao serviço da maçonaria. Sem perceber. Sem perceber, se calhar. Não é necessariamente malícia. Como dizer, um jovem hoje que está a ouvir música pop é incapaz, depois de ouvir uma peça clássica. Não por malícia. É incapaz. Tem a sua orelha está tão estragada que é incapaz de perceber o valor de uma peça clássica. Aqui temos o mesmo. O concílio conseguiu estragar de tal maneira a inteligência, a formação filosófica e teológica destas pessoas que finalmente nem sabem o que estão a fazer. E estão convencidos de que estão a seguir as indicações do Espírito Santo. Grande mistério, grande mistério. Mas de facto, concretamente e objetivamente, mesmo que eles não saibam, o qual também haverá gente que saiba, mas ponhamos que não saiba, estão ao serviço da maçonaria. A funcionar como uma ONG, da mesma maneira. Então já vemos, o problema não é tanto este sínodo dos obispos, não é tanto este documento, Instrumentum Laboris. O problema é mais o ambiente que fica por causa deste sínodo. Como no sínodo anterior sobre a família, quem leu alguma vez Amoris Laetitia? Ninguém. Ninguém leu Amoris Laetitia. Mas o que ficou na mente da gente? Que um católico pode, se separa da sua mulher, do seu marido, um católico pode depois juntar-se e pode mesmo ir a comungar. Esta é a ideia que ficou. O tema se discutiu durante tanto tempo, apareceu tanto tempo na imprensa, que finalmente a ideia que ficou é que hoje na Igreja Oficial cada um segue a sua consciência e os padres não têm de opor-se a uma pessoa que mesmo em situação irregular queira ir a comungar. Temos de deixá-la. Esta ideia que ficou. Aqui também temos o mesmo. Mesmo que os documentos que vão sair depois, no fim do sínodo, não sejam tão maus, já fica no ambiente que o celibato dos padres é uma questão discutível.
já fica no ambiente que a mulher ainda não tem o seu lugar na Igreja Católica. E que tem de ser abertas novas portas para que a mulher tenha, não sei, sejam diaconissas, tenham algum papel de relevância no interior da Igreja. A Conferência Episcopal Alemã está a pressionar precisamente para esta reforma global no interior da Igreja Católica. Ao ponto que Roma tem de ter a Conferência Episcopal Alemã, Monsenhor, o Cardeal Marx e o Cardeal Casper. Então, vai ficar, mesmo que não saia nada concreto, vai ficar esta... Bom, não, o celibato, porquê o celibato na Igreja Católica? E continuamos a afundar as convicções dos bons católicos. Então, bom, vemos como o documento preparatório deste sínodo, sobre o qual vou discutir, já é um desastre. O sínodo vai ser um desastre. Não pode não ser um desastre. Então, simplesmente, eu acho que é interessante saber o que vamos ter agora, até o dia 27 de outubro, na Igreja Católica. Vai ser o que vais discutir, o que vamos ouvir na imprensa, este famoso sínodo sobre a Amazónia, sobre os índios, sobre a grandeza desta vida sem Deus, sem um Deus católico, sem o único Deus que existe, sem o Senhor Jesus Cristo. Então, não sei, eu acho que neste mês de outubro temos de pôr como intenção simplesmente guardar nós a fé católica e o senso comum. Pedir a Nossa Senhora que nos guarde a fé, que nos guarde esta convicção de que se estamos na fraternidade é porque não queremos nada disso, não temos nada a ver com este sínodo da Amazónia. Não compartilhamos para nada os princípios, os pensamentos, as reflexões, não compartilhamos para nada a finalidade deste sínodo. Não é uma linguagem católica. E isto é importante para nós. Simplesmente estamos na fraternidade porque a fraternidade continua a ensinar o que a Igreja Católica tem de ensinar. A relembrar as verdades da fé. Olhem o que é a coleta de hoje, a oração de hoje. São 2 linhas, nos missais ponhamos que são 4, mas olhem a profundeza do significado desta oração. Dá o Senhor ao vosso povo que evite as ciladas do demónio e vos sirva de coração puro a vós, seu único Deus e Senhor. Uma oração tão curta e que está a exprimir claramente a nossa fé católica. Evitar as ciladas do demónio, e servir a Deus de coração puro a vós, único Senhor, porque acreditamos só em Deus. Então, peçamos esta graça a Nossa Senhora do Rosário, que ela nos conceda guardar a fé. E esta tranquilidade e satisfação de saber que na fraternidade estamos a manter a fé católica. Que Deus nos guarde esta santa fé católica, que Deus nos a conserve para simplesmente o dia que compareçamos diante de Deus, possamos dizer: meu Deus, eu tentei de fazer o melhor que pode, de ser um bom servo, mas guardar a fé, guardar a caridade, e com isto me apresento diante de vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.